Dr. Gastão Júnior fala das cirurgias do aparelho reprodutor feminino, a cirurgia dos pequenos lábios. Bom, a necessidade para se fazer a correção dos pequenos lábios acontece naquelas mulheres que apresentam os pequenos lábios da vagina maiores do que o habitual e que causam um certo desconforto. Como os lábios são uma estrutura que produzem secreções, algumas mulheres que têm os lábios pequenos muito grandes, elas acabam desenvolvendo, por exemplo, maior quantidade de secreção da vagina. Algumas mulheres têm desconforto durante a relação sexual, porque os lábios eles incomodam. Algumas mulheres têm uma irritação desses lábios redundantes durante a menstruação, justamente pelo acúmulo de secreções na vagina. E dessa maneira a gente indica uma correção que seria, na verdade, uma redução desses lábios. E deixando, de certa maneira, mais confortável, tanto para a relação sexual, quanto para o dia a dia da mulher, com o uso de absorventes durante a menstruação, enfim, em outras situações também com diminuição da quantidade da secreção da vagina. E existe também uma relação em relação à parte estética. Então, esteticamente, às vezes a vagina, a mulher não está contente com o formato, com a conformação da vagina, e dessa maneira a gente pode também diminuir os lábios, deixando a vagina mais esteticamente mais bonita. E dessa maneira a mulher ela fica mais, ela se aceita melhor. Muitas mulheres se sentem de certa maneira segregadas, né? Inclusive porque muitas vezes o lábio menor ele aparece no biquíni, então na praia ela se sente constrangida e a gente melhora esse aspecto da vagina fazendo essa correção dos pequenos lábios. Primeiro, as indicações já foram comentadas, né? Basicamente a parte estética e o desconforto que os lábios excessivamente grandes podem causar para a mulher. E as contraindicações, a gente sempre lembra que a mulher, quando ela está próxima da menopausa, a gente não indica muito esse tipo de cirurgia, porque automaticamente depois da menopausa, os lábios eles diminuem de tamanho porque eles dependem da produção de hormônio. Depois da menopausa, diminui a produção de hormônio, consequentemente os lábios também diminuem em tamanho. Dessa maneira a gente procura não fazer nesse período muito próximo da menopausa, porque eles podem diminuir de tamanho e dessa maneira causar um estreitamento da entrada da vagina. Aí sim que pode causar algum problema. Então, na verdade, tem que sempre procurar um ginecologista para fazer uma boa avaliação ginecológica e uma boa orientação com relação ao tipo de cirurgia. Uma outra cirurgia muito relacionada, que se faz de uma maneira bem comum, é a perineoplastia, né? Então, que é uma cirurgia que se faz para a gente diminuir a entrada da vagina e deixar para a mulher a vagina mais estreita e dessa maneira mais confortável para ter relação. Principal indicação, né? Então são aquelas mulheres que tiveram muitos partos normais e que tem uma ruptura do períneo. Então o períneo rompe, a musculatura que sustenta o períneo ela rompe e dessa maneira a correção deve ser cirúrgica. Então a gente reconstrói, a gente refaz todo esse assoalho, né? toda a musculatura que envolve a entrada da vagina e o canal da vagina. Então muitas mulheres têm junto com a ruptura do períneo também retoceles e cistoceles, que são na verdade hérnias do intestino ou da bexiga. E algumas vezes está associado à incontinência urinária também. E o tratamento de todas essas situações se faz de uma maneira cirúrgica, então se faz uma correção da entrada da vagina, que se chama perineoplastia. Existe a colpoplastia posterior, que é a correção justamente das hérnias do intestino. Existe a colpoplastia anterior e as cirurgias para incontinência urinária, que é feita nos casos em que, junto com a ruptura do períneo, existe também uma descida da bexiga, geralmente também relacionada com os partos normais que aconteceram na vida da mulher. Em algumas situações, nas mulheres que entram na menopausa, e a frouxidão dos ligamentos pela diminuição da quantidade de hormônio, ela também pode apresentar incontinência urinária. E em algumas situações, o tratamento também é cirúrgico. Com relação à recuperação pós-operatória, nas três situações, tanto na plástica de pequenos lábios, que a mulher vai embora no mesmo dia, na colpoplastia, na perineoplastia e na correção de incontinência urinária, geralmente se deixa um dia internado, que nessas situações se deixa a mulher com sonda, né, dentro da bexiga, e essa sonda ela deve ficar pelo menos 24 horas. Então, nesse período de 24 horas, a gente avalia se teve algum problema na cirurgia, avaliando a coloração e a quantidade da urina que sai na sonda. Geralmente, a gente retira a sonda no dia seguinte e a mulher ela já está continente, então ela já não perde mais urina quando faz algum esforço. E a parte da perineoplastia, geralmente a gente vai fazer uma avaliação com 40 dias, e nesse período de 40 dias deve ficar sem ter relação sexual, sem fazer esforço físico, e essa avaliação é feita no consultório, novamente no consultório do médico que realizou a cirurgia.